Gálatas 6:2 diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. É isto, é ajudar o outro nas suas cargas. E pode ser uma carga física, pode ser uma carga espiritual, uma carga emocional, uma carga de conflitos familiares, enfim, qualquer tipo de carga. Então é dar o ombro para ajudar a levar a carga do outro. É o dom com o qual o Espírito Santo capacita o fiel a prestar ajuda a qualquer um que esteja com uma carga pesada. Muito bem, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Estamos aqui fazendo uma série de estudos bíblicos sobre os dons espirituais e hoje nós vamos falar sobre o dom de misericórdia e o dom de socorros. Antes disso, porém, deixa eu te dizer ou te pedir de que, se você não é inscrito no canal, por gentileza se inscreva, clique no sininho para você receber as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Essas três coisas, que levam apenas alguns segundos para você fazer, são de suma importância para que o Google, o algoritmo, leia e dê relevância ao vídeo. Então, por favor, faça isso. Compartilhe, comente, faça perguntas se você tiver dúvidas e, enfim, compartilhe nas suas redes sociais. O professor Roberto Alves de Souza faz uma classificação dos dons espirituais. Deixe-me dizer que existe na Bíblia pelo menos umas 4 listas de dons espirituais, 5 listas de dons espirituais. A primeira lista de dons espirituais está em Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8. A segunda lista está em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 até o 11. Depois em 1 Coríntios também, capítulo 12, versículos 27 até o 31. Depois em Efésios capítulo 4, versículos 6 a 8. E em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 e 11. De modo que existem vários dons espirituais. E o professor Roberto Alves de Souza fez uma classificação dos dons espirituais que eu acho muito interessante e tenho sempre repetido aqui no canal. Ele primeiro classifica os dons de proclamação como sendo os dons de profetas, apóstolos, evangelistas e pastores. São dons de proclamação. Outra classificação que ele faz são os dons de instrução, que daí implica no dom de ensino, no dom de exortação, que é encorajamento, o dom de sabedoria, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. São os dons de instrução. Depois ele fala sobre os dons de beneficência, que são ministério ou serviço, contribuição, misericórdia e socorros. Esses dois últimos é o que nós vamos estudar particularmente hoje. Depois ele fala de dons da glossolalia. Glossolalia são línguas, então 2 dons aqui, variedade de línguas e interpretação de línguas. Depois ele fala dos dons de curas e milagres, os dons de percepção espiritual, que é o dom da fé e o dom de discernimento de espírito, e por último os dons de liderança, governos e presidência. Então hoje nós vamos ver os dons, 2 dos dons da beneficência. Já estudamos aqui, já vimos, se você tiver interesse, procurar nos vídeos anteriores, o dom de ministério, serviço, o dom de contribuição, também já falamos sobre isso. Hoje vamos falar do dom de misericórdia e do dom de socorros. Bom, a Bíblia diz que todos nós precisamos ser misericordiosos uns com os outros. O Novo Testamento todo está cheio de referências nesse sentido, o Antigo Testamento também. Mateus, no capítulo 18, versículo 33, que é aquela parábola do credor incompassivo, que ele perdoa uma dívida enorme do seu servo, que era impossível pagar, e quando esse servo encontrou o seu conservo, que lhe devia apenas alguns denários, ele o maltratou e não perdoou a dívida, enquanto o seu senhor tinha lhe perdoado uma dívida que era impagável. Em Gálatas 6:10 nós vamos encontrar que enquanto, deixa eu ler aqui para não citar errado,
Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Tem misericórdia de todos, mas principalmente aos da família da fé. Né? E Lucas, capítulo 10, versículo 29 até o 37, nós temos a parábola do bom samaritano, onde Jesus quer ensinar simplesmente isso, que o meu próximo é aquele que está precisando de ajuda. E então Jesus conta a parábola do bom samaritano, que parou e socorreu aquela pessoa que tinha sido assaltada na estrada. Então são referências que eu estou citando aqui, onde demonstram que todos nós, independentemente de dom espiritual, temos o dever de sermos misericordiosos, de prestarmos ajuda a todas as pessoas, pelo simples fato de confessarmos que somos cristãos e que temos amor de uns para com os outros. O dom de misericórdia, no entanto, se refere àquele crente fiel, aquele crente que é dotado com um grau especial de sensitividade para com o sofrimento dos outros e com marcada tendência compassiva de darem ajuda ou de dar ajuda prática aos outros. Essa definição é do Crane, no seu livro O Espírito Santo na Experiência Cristã, na página 79. Vou repetir esta definição. O dom de misericórdia se refere àquele crente que abre aspas, dotado com um grau especial de sensitividade para com o sofrimento dos outros. Ele é muito sensível ao sofrimento dos outros e com marcada tendência compassiva de dar ajuda prática aos outros. Então, é aquela pessoa que a sua vida cristã basicamente se resume em ajudar os outros. E ele tem um dom especial para perceber isso, o que Crane chama de um grau especial de sensitividade. Quer dizer, é o Espírito Santo quem o move, quem o capacita para que ele perceba a necessidade do outro e preste ajuda. No livro de Atos, nós vamos encontrar no capítulo 9, versículos 36 e o 39, o exemplo de uma cristã, Dóricas, que ela era muito bondosa e ajudava muitos, fazia vestidos, túnicas, essas coisas, e doava para quem tem necessidade. E ela, então, o versículo 36 mostra isso, de Atos capítulo 9, e o versículo 39 também, Dóricas, que era um exemplo de quem tinha o dom de misericórdia, de quem vivia praticamente para ajudar as outras pessoas. Então esse é o dom de misericórdia. Né? Vou repetir novamente a definição. Né? Aquele se refere àquele crente que é dotado com um grau especial de sensitividade para com o sofrimento dos outros e com marcada tendência compassiva de dar ajuda prática ao outro. Ele não diz só, o irmão fala para ele que está passando por alguma necessidade, ele não apenas diz, tá bom, vou orar por você. Não, ele vai lá e ajuda praticamente, faz um serviço prático de ajuda ao próximo. Então é um dom que é apropriado para aqueles que exercem profissões que implicam em ajudar o próximo, busquem a Deus, que a Bíblia diz, buscar com zelo os melhores dons. Então é um dom apropriado para médicos, dentistas, enfermeiros, auxiliares de enfermagens, assistentes sociais, psicólogos e outras profissões que trabalham diretamente com o sofrimento humano. Mas não é só específico dessas pessoas. Eu estou só dando um exemplo de que pessoas que exercem estas profissões devem pedir a Deus o dom de misericórdia para exercerem durante a sua profissão. Né? Mas qualquer um que crê em Jesus Cristo e que tem o Espírito Santo morando na sua mente, no seu coração, pode receber esse dom, porque em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, estou com a Bíblia aberta aqui, diz, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme ele quer. Qualquer cristão, qualquer crente pode receber o dom de misericórdia, ou qualquer um outro dom que nós temos estudado aqui. Romanos 12:8 diz que quem exerce misericórdia deve fazer isto com alegria. Eu acabei não lendo no início o texto, né? O que o exorta, faça com dedicação, o que contribui com generosidade, o que preside com zelo, e quem exerce misericórdia com alegria. Essa
é a recomendação de Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 8, onde ele fala do dom de misericórdia. Deve ser exercido com alegria. E essas pessoas que normalmente trabalham na ajuda de outras pessoas, de modo geral, eles trabalham com dedicação, com alegria e etc. Mas é uma recomendação bíblica de que quando você for exercer misericórdia, ajudar o próximo, então você deve fazê-lo com alegria. Desculpe, fazer com alegria. Tem um livro que chama Cuidador Ferido. E existe hoje muitos ministérios que se dedicam a ajudar as pessoas que ajudam. Então são pessoas capacitadas que, de modo geral, são formados em teologia, em psicologia ou mesmo em assistência social e que formam um grupo ou uma organização que prestam serviço gratuito àqueles que cuidam de outras pessoas. Então, pastores, mestres de igreja e pessoas essas como assistentes sociais, médicos que eu falei, enfim, qualquer pessoa que cuida de outras pessoas que precisa de cuidado também. Aliás, eu sou psicólogo também e nós, como psicólogo, precisamos também ter nossas sessões de terapia, sermos acompanhados por um terapeuta para a gente lidar com as nossas limitações, com as nossas feridas, enfim, porque nós cuidamos dos outros, mas também somos seres humanos e também sofremos. Então é de suma importância que quem trabalha com a ajuda, com o dom de misericórdia, então que procure também a sua ajuda sempre que for necessário, de modo que não se sinta esgotado e não consiga mais exercer o seu trabalho. Muito bem, esse é o dom de misericórdia. Agora vamos para outro dom que está descrito em 1 Coríntios, versículo 12 e 28, que diz assim: a uns Deus estabeleceu na igreja apóstolos, depois profetas, mestres, operadores de milagres, os que têm dons de curar e os de ajudar ou administrar. A palavra ajudar que tem nessa minha tradução, que é a Nova Almeida Atualizada, de modo geral é traduzida por prestar socorros. A tradução mais antiga, a Almeida Revista e Corrigida, ela traz a palavra socorros no plural. Prestar socorros, prestar ajuda numa hora de emergência, mas não só na hora de emergência. Ele tem o dom, recebe o dom do Espírito Santo para prestar socorro a quem tem necessidade. É muito interessante vermos a origem da palavra socorros no grego, aqui, ou de ajuda, como diz a minha tradução, no grego. No grego é uma palavra composta, com duas palavras. Então ela é composta de uma preposição, que significa oposto, ou do outro lado. É a primeira parte da palavra. A segunda parte da palavra é um derivativo verbal, ou um derivado verbal, como quiser, que significa apanhar. Assim, a ideia central do texto ou da palavra no grego é apanhar o outro lado. É como se alguém estivesse transportando um tronco sozinho, uma parte atrás arrastando, a outra no ombro, carregando um tronco, e viesse alguém e apanhasse do outro lado aquele tronco para ser carregado. É essa a ideia de prestar socorros. Gálatas 6,2 diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. É isto. É ajudar o outro nas suas cargas. E pode ser uma carga física, pode ser uma carga espiritual, uma carga emocional, uma carga de conflitos familiares, enfim, qualquer tipo de carga. Então é dar o ombro para ajudar a levar a carga do outro, né? É o dom com o qual o Espírito Santo capacita o fiel a prestar ajuda a qualquer um que esteja com uma carga pesada. Qualquer pessoa que esteja com uma carga pesada. E a pessoa que tem esse dom, ele tem um discernimento também para perceber as necessidades do outro e perceber que ele está levando uma carga pesada. Então ele pega do outro lado.
seja fisicamente, se for um peso físico, seja, como eu disse, seja um peso espiritual, emocional, psicológico, né, de conflitos, enfim, seja a carga que for que o outro está levando. Quando o Paulo escreve em Gálatas, o texto que eu citei, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo, é porque antes ou depois, enfim, Paulo já tinha dito que a lei toda se cumpre em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Quem faz isso cumpre a lei, diz Paulo. Jesus Cristo ensinou. Quando quiseram tentá-lo e perguntar qual é o grande mandamento, Jesus Cristo ensinou que o primeiro grande mandamento é amar a Deus de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de todo o teu entendimento, né? E o segundo é semelhante a este: amar o teu próximo como a ti mesmo. Então isso é levar a carga uns dos outros, é amar o próximo como a mim mesmo. É eu me desprender de mim mesmo para eu pegar do outro lado da carga do outro, né? Mesmo que muitas vezes eu também esteja levando uma carga, né? E a minha carga esteja pesada, mas eu posso oferecer uma ajuda e ajudar a transportar a carga do meu irmão. Essa é a ideia central de socorros, do dom de socorros. Aparentemente, em Atos capítulo 6, versículos 1 a 6, a instituição dos diáconos, de uma certa forma, tinha esse propósito de aliviar a carga dos apóstolos, para que os apóstolos pudessem se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Então eles convocaram os diáconos, homens cheios do Espírito Santo, e lhe deram a tarefa de distribuir de assistir, melhor dizendo, as viúvas dos gregos que estavam reclamando que estavam ficando para trás. Então eles não davam conta de todo o trabalho, eles convocaram homens cheios do Espírito Santo para prestarem esse serviço, diaconia, diáconos. Então, de uma certa forma, também eles aliviaram a carga dos apóstolos, de modo que os apóstolos pudessem se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Muito bem, esses são os dons espirituais. Se você acompanhar aí no canal, você vai ver que tem muitos vídeos aí sobre os dons espirituais. De modo geral eu falo sobre 2, às vezes 3, às vezes até 4, mas de modo geral são 2. Então, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, que eu já li aqui, diz que o Espírito Santo distribui conforme lhe apraz, conforme ele quer. O Espírito Santo distribui os dons conforme ele quer. E nós entendemos, seja por esse texto, ou seja pelo texto de Efésios, que é mais específico ainda, cada um de nós temos pelo menos um dom espiritual. E o versículo 31 de capítulo 12 também diz: procurem com zelo os melhores dons, de acordo com a sua capacidade. Então o Espírito Santo distribui os dons conforme ele quer. Então, procure com zelo os melhores dons. Procure descobrir qual é seu dom espiritual. Como faço isso? Bom, primeiro leia a Bíblia. Nessas listas que eu mencionei, 1 Coríntios capítulo 12, Romanos capítulo 12, Efésios capítulo 4, 1 Pedro capítulo 4, que vão falar sobre os dons espirituais. Depois você ore a respeito disso. Conheça os dons espirituais e ore a respeito para Deus iluminar a sua mente, o seu coração, para você perceber qual é o seu dom espiritual. E descobrindo isso, pratique no reino de Deus. E se ainda ficou muito confuso, manda um comentário aqui para mim e pede para mim que eu mando para você um teste onde vai indicar a sua tendência para descobrir qual é o seu dom espiritual. Se você tem desejo de fazer o teste, é só me mandar nos comentários aí o seu contato, que eu anexo lá o teste, você faz e você mesmo corrige, você mesmo descobre qual é a sua tendência a respeito dos dons espirituais. O
teste mostra somente a tendência. Você vai descobrir mesmo na prática, exercendo esse dom espiritual que Deus te deu. Pelo menos um você tem. Algumas pessoas têm mais do que um. Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 3, ele diz que aquela igreja de Corinto tinha uma série de problemas, mas não lhe faltava nenhum dom espiritual. De modo que é uma necessidade da igreja que nós exercemos os nossos dons espirituais para que todo o corpo cresça, se edifique, seja edificado através do exercício dos dons espirituais. Muito obrigado por me ouvir. Que Deus te abençoe.